1 Samuel capítulo 30. Nós vamos ler a partir do verso 1. Olha. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e estava ferido e queimado. Preste atenção. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram. Olha o detalhe: a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Versículo 3. Davi e os seus homens vieram à cidade, e Eila queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Olha aqui, gente, preste atenção. Esse cenário que, ao olhar para o Davi, lembrando que ele era o rei, que o profeta Samuel tinha ido amando pelo próprio Deus na casa de Jessé. Samuel escolhe dentre os irmãos, os filhos de Jessé, Davi como rei. Davi, ele, ao ser ungido, a Bíblia diz que ele dali por diante foi cheio, o Espírito do Senhor tomou posse do Davi. Davi era um jovem pastor de ovelha, mas que tinha vou dizer assim, eu posso expressar assim, né? Um devocional com Deus de excelência, porque só Deus via o que aquele jovem fazia no oculto. Por isso que não foi à toa que Davi foi escolhido como rei de Israel. Mas até então Saul, ele tinha sido escolhido pelo povo, e Deus também tinha permitido. Saul era o rei, mas pela desobediência Deus levanta Davi. Samuel unge e depois ele volta para Ramá, onde ficava a sua casa. Porém, dali para frente, muita coisa vai acontecer na vida de Davi. Davi, ele vai passar a ser escudeiro do próprio rei Saul, porque o Espírito do Senhor sai de Saul. Ele vai ser um rei agora perturbado, vai reinar 40 anos, porém sem Deus. Porém, Saul vai estar ainda mais próximo do rei, que já sabia que Deus tinha escolhido outro para pôr em seu lugar. Os anos vão se passar, Saul vai descobrir que Davi é o rei escolhido pelo Senhor, e vai passar a perseguir Davi. Davi, por muitas e muitas oportunidades, ele teve de matar Saul, e ele não fez, porque ele também dizia que era ungido do Senhor. O homem temente a Deus sempre vai olhar dessa forma, mesmo tendo oportunidade de prejudicar, ele não vai prejudicar, porque é nascido ou tem a mente de Cristo. Nunca, jamais ele vai desejar o mal da outra pessoa, ainda que essa pessoa tenha prejudicado de alguma forma ou outra a vida dele. Porém, Davi, depois que passa a viver a vida dessa forma, fugindo de um lado para o outro para não ser morto pelo rei Saul, ele vai ficar de um lado para o outro, caverna em caverna, fugindo do rei Saul. O rei Saul tentou muitas e muitas vezes matar Davi, inclusive na sua própria casa, antes mesmo dele começar a perseguir Davi fora do reino de Israel. Até que Davi, ele cria uma estratégia, já desesperado, posso dizer assim. Ele vai até o rei Ax, ele faz uma aliança com o rei Ax. O rei Ax cede essa cidade chamada Ziclague para Davi morar com seus homens. Davi, ele tinha, aqui a gente percebeu que dentro da leitura, ele tinha consigo 600 homens, como a Bíblia descreveu. Ele tinha alguns homens que andavam com ele. Na verdade, nós não lemos essa parte, ou lemos? Você lembra aí? Não, porém a gente vai ler depois, lá no versículo 9 em diante. Aqui Davi, ele anda com 600 homens, e esses 600 homens eram homens fortes, fiéis a esse rei chamado Davi. Esses homens, mesmo na dificuldade, gente, isso aqui é muito forte, não abandonaram Davi. Mesmo na luta, não abandonaram Davi. Davi, quando ainda não tem nenhum reinado para reinar, ele não tem ainda uma cadeira, um trono, posso dizer assim, mas esses homens já eram fiéis, já tinham fidelidade com o rei Davi. Por isso que a gente nunca esquece de
com quem? Comece conosco, não é verdade? E a gente progride, a gente tem uma gratidão muito grande por conta que envolve fidelidade. Assim é o casal. Abro aspas aqui para dizer isso. O casal que inicia na dificuldade, vence a dificuldade junto. A família que inicia na dificuldade, vence a dificuldade junto. Quando chega lá no sucesso, na vida abençoada, eles continuam juntos. Sei que em outros casos também tem pessoas que começam no fracasso junto, vence o fracasso junto. Quando chega no sucesso, ou o marido ou a esposa abandonam o barco e vão viver a vida separados. Porém, o que conta para Deus é a fidelidade, seja num pouco ou no muito.